No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando aqui mais um programa. Hoje a gente vai falar sobre água, sobre cidades. Mas antes de eu contar exatamente o que é que vai ser o assunto de hoje, eu, claro, quero agradecer a sua companhia e te convidar para estar junto com a gente em todas as nossas plataformas. Opção é o que não falta para você estar ligadinho na gente 24 horas por dia. Então vamos começar. Olha, se você está ouvindo a gente pelo bom e velho rádio no 106,3, você também pode ouvir a gente pelo aplicativo Radiosnet. É só você ir na lojinha do seu celular, seja ele Android ou iPhone, baixar o aplicativo Radiosnet e lá você vai procurar por Nova Onda Limeira. E aí você vai poder nos ouvir na palma da sua mão em qualquer lugar que você for. Você também, se tiver uma Alexa, pode falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E ela vai colocar todos os nossos conteúdos para você ouvir. Além disso, você também pode seguir o nosso canal no YouTube e ver todos os nossos conteúdos, rever, encaminhar para os amigos, compartilhar todas as informações com as pessoas que você gosta. Então é só você entrar no YouTube e lá você se procura por Nova Onda News. Se inscreva no nosso canal, você vai ter todos os nossos podcasts, os nossos programas à sua disposição para ver e rever a hora que você quiser. Você também pode nos seguir no Instagram e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda Limeira. É só seguir no Instagram, @NovaOndaNews. Muitas opções, muitas possibilidades para você estar conectado aqui junto com a gente. E no nosso site, novaondanews.com.br, você também tem muita informação, trechos dos nossos podcasts, colunas sobre ESG, sobre sustentabilidade, ali para você estar sempre muito bem informado. Eu quero agradecer também a Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente, e feito todos os convites, todos os agradecimentos, a gente começa no assunto de hoje. Final de ano, a gente sabe que as chuvas de verão vão chegar. E junto com as chuvas de verão, vem aquele velho problema que a gente até já está acostumado. Os alagamentos, as enchentes que acabam tomando conta das cidades. Mas será que esse é um problema que tem solução? Será que esse é um problema de agora? Ou será que isso vem de planejamento urbano? Então, esses são algumas das questões que a gente vai discutir hoje. Além disso, a gente vai falar também sobre a relação das cidades com a água. Ela foi pensada quando as cidades se formaram? Tudo isso a gente vai entender. E para a gente entender realmente esse assunto, eu trouxe aqui a Thaís Teles Pimenta, que é arquiteta e urbanista. Thaís, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um bate-papo bem longo esse, que legal. Né? E eu acho que é muito importante, né? Eu agradeço a vocês assim, por fazer esse convite. E eu acho muito interessante a gente poder discutir, porque quando vem a chuva e essa mudança de paradigma, né? A gente vê muito assim que é um problema. Mas se todo mundo, né, que está aí em casa, a gente pensar antigamente, né? Eu não sei, eu era pequena, sou de Artur Nogueira, fui criada em Artur Nogueira, pegava minha bicicletinha na chuva, começava a chover e eu ia para a lagoa da cidade andar de bicicleta, porque era incrível passear na chuva. E hoje em dia a gente pensa pela problemática e esse desenvolvimento, né? As cidades foram sendo construídas, a gente não pensou na questão, né, que a água não está infiltrando, simples, e a questão do desenho urbano. Então, como que a gente convida essa água para infiltrar e fazer todo o ciclo que ela tem, que é um ciclo natural. Então, tem algumas coisas que a gente repete, até no mundo muito técnico, assim, a gente fala, por exemplo, vai acabar a água? A água nunca vai acabar, mas a água disponível para a gente pode acabar, porque está poluída. Então, assim, eu acho muito interessante a gente pensar que hoje tem tecnologia, tem formas de pensar o território, que a gente traz essa água de uma forma que é
bonita, né, na cidade. Então, é um desperdício não pensar nisso, nesse desenho. Thaís, então vamos começar, vamos já começar bem do início para que todos possam nos entender. Como que as cidades, especialmente aqui no Brasil, elas foram planejadas? Foi pensada a questão da água ou elas nem planejamento tiveram aqui no Brasil, Thaís? Então, o planejamento de cidade, quando a gente fala no Brasil, obviamente cada cidade, cada território tem a sua história. Então, a gente pensar aí Curitiba tem uma história de planejamento que é maravilhosa, né? E tem técnicos pensando nisso diariamente pelo IPUC, que é o Instituto de Planejamento de Curitiba. Então, como tem outras cidades que não tiveram planejamento, elas foram acontecendo, né? São Paulo, a gente pensa aí, claro, teve um planejamento, mas muita coisa na cidade, a gente tem que entender que por mais que tenha um planejamento, muita, né, tem ocupação, tem formas assim que também foram acontecendo que não foram planejadas. E não tem como a gente negar e falar que isso não é cidade ou qualquer coisa. Não. É cidade, foi construída e tem potencial e tem qualidades dentro disso. Mas hoje eu vejo uma visão assim da água, como a gente enxergava a água antes e como a gente tem que fazer hoje. Muitos rios a gente não consegue nem ver. Então, assim, o próprio Tietê, né, que já é um tema que todo mundo sabe, teve gente que nadou no Tietê. Hoje a gente não faz isso, né? O desenho do Tietê, tudo que foi canalizado e muitas cidades no mundo, né? Aconteceu a mesma forma. Então, não é aqui no Brasil. É uma visão sistêmica que aconteceu do desenvolvimento, priorização, né? Priorizar o carro. Na verdade, tudo pode se combinar, né? Quando a gente pensa na água, ela é muito associada ao transporte ali. Porque foi uma história que o carro tomou à frente e a gente enterra os rios. E hoje a gente, graças assim, nossa, aos técnicos, a toda a população, a gente está conseguindo voltar ao desenho e pensar como que a gente quer ter essa relação com o rio. Então, muita gente também, tem muito lixo no rio. Claro, lava a cidade inteira e vai para lá, porque tudo que a gente lava vai parar nos rios e a gente não se dá conta, porque a gente não enxerga. Então, eu como técnica, o que eu acredito é o desenho da infraestrutura descentralizada no território, que é uma coisa muito simples para quem mora numa área rural, que vê, né, tá chovendo, daí faz aquela vala de infiltração. Quando eu converso com gente que mora assim no interior, às vezes fala, eu sei, já fiz muita vala de infiltração. E é um termo super técnico, que nada mais é do que uma vala que vai infiltrar e receber essa água da chuva. Porque ela não é um problema, ela é uma solução. Então, acho que o desenvolvimento da cidade trouxe isso, porque foi acontecendo, foi construindo, sem ter, na verdade, um desenho adequado de respeito à água e todo o potencial que ela tem, que agrega. E a quantidade de rios que foram canalizados nas cidades, especialmente brasileira, vou deixar um pouquinho as cidades do exterior. No exterior isso também aconteceu, mas vou trazer um pouco aqui para o nosso mundo, digamos assim. A quantidade de rios que foram canalizados é muito grande, né, Thaís? Sim, é muito grande a gente pensar a problemática que isso traz, né? Porque quando a gente fala do rio, a gente tem essa questão também, a borda do rio e toda a vida que tem, e o trabalho que uma borda ali de rio faz é de tratamento de água, porque são as plantas, daí tem todo, né, os peixes, e nada mais, quando hoje é um termo que está muito em pauta, né? Soluções baseadas na natureza. É basicamente isso. Se você pensar num rio, né, qual que é a função dele? Então, se você joga, por exemplo, né, quando o esgoto cai numa parte do rio, e daí tem estudos e técnicos que fazem isso, tem um tanto que você tem que tratar ali que o rio consegue depurar. Então, você pensar que o rio Tietê, por exemplo, ele em uma parte ele é poluída, mas na outra não, porque a natureza consegue fazer essa depuração naturalmente. Então, quando fala dessas soluções baseadas na natureza, eu brinco com as pessoas, assim, que é muito simples, é a gente olhar para a natureza, o que ela faz, a gente replica. Obviamente, dá para a gente, como seres humanos, né, que a gente pensa, a gente pode articular isso para uma realidade que a gente precisa, né? Então, intervir no espaço natural. E é o que dá para a gente olhar e trazer para as nossas cidades. E é o que está começando a ser feito. Então, eu fico muito feliz quando penso assim no Brasil, me formei aí há mais de 10 anos atrás, isso não era falado,
né? E agora a gente está fazendo, vamos errar, com certeza, para melhorar, porque a gente vai ter que aplicar essas soluções aqui e tem muita gente, muito técnico fazendo. Então, eu acho assim, tem solução, a gente tem, mas a população tem que saber. E a população tem que saber que em qualquer escala a gente pode atuar e cobrar, né? Porque tem eleições, tudo. Se você traz isso para algum candidato, né? Porque às vezes não é nem trazem. Então, isso é muito legal, assim, tem que vir da população, tem que vir da parte técnica, tem que vir da academia, a academia chegar mais realmente, né, a fazer essa conversa. E aí, Thaís, a gente junta rios que foram canalizados, desmatamentos que aconteceram, e hoje a gente percebe que muitas das cidades têm problemas gravíssimos, por exemplo, de alagamentos na época do verão, né, ou de enchentes, né, que acabam aparecendo por conta da quantidade de chuvas, as cidades que muitas vezes não são preparadas para receber essa quantidade. A gente tem ainda mudança climática que acaba favorecendo a quantidade de chuva. As cidades hoje, elas precisam pensar também e olhar para todas essas mudanças para poder se adaptar com essa questão de chuva e fazer com que a população não sofra com alagamentos, que a gente percebe que tem muita gente que sofre com isso, né? Eu vejo que é uma grande reestruturação e depende de vários fatores, assim, para isso acontecer, né? Hoje, na legislação, tá sendo mudado, o que eu acho que é uma grande coisa, assim, um grande passo, na verdade, mas não adianta a gente mudar na legislação, por exemplo, né, quando a gente faz projeto público. Obviamente a gente tem que seguir, aí você de casa talvez vai perguntar, né, que é um termo de referência, que é o quê? Simplesmente quando você vai no mercado, por exemplo, e tem lá o que você, se você vai fazer a compra para alguém, obviamente, o que você tem que comprar e especificar qualquer coisa daquilo. Antes, às vezes e eu tive muita dificuldade há 10 anos atrás de conseguir trazer uma solução baseada na natureza para aplicar em cidade. Hoje não, já está ali na especificação técnica que a gente tem que fazer projeto considerando isso. Eu acho isso um avanço maravilhoso. E para as cidades, o que acontece? A gente, pensando na população geral, a gente consegue que foi o que na Expo Flora, na exposição que eu estou na exposição lá na Expo Flora, eu e um grupo de arquitetos, que a gente está trazendo esse ciclo da água e mostrando para a população comum como que a gente pode trazer isso dentro do nosso conceito de lote. Porque tem uma esfera política, urbana, que sai um pouco das nossas mãos, né? E precisa obviamente, de toda uma estrutura para a gente conseguir repensar isso, e eu acho que isso está sendo feito, acho que pode ser feito muito mais, está sendo feito, mas tem a questão do lote. Quando a gente pensa uma cidade antes dela ser urbanizada, ela tinha ali uma área de infiltração. E é basicamente o que acontece, né, o alagamento hoje. Porque você canaliza os rios, a cidade foi sendo construída sem poder infiltrar. E essa água, ela precisa ir para ela vai achar o seu caminho. Só que tem um tempo, quando chove, não fica chovendo o dia inteiro aquela chuvinha, cada vez mais, é uma chuva torrencial, é uma chuva muito forte. E não tem para onde a água ir. E é quando causa todo esse transtorno. Então, tem projetos, e eu acho que a importância de pensar de lote a lote, às vezes pensa assim, né? As pessoas que estão em casa falam, eu não posso fazer nada. Pode, porque basicamente a gente pensa um jardim e todo mundo consegue observar isso. O jardim de uma igreja, da cidade inteira, o canteiro ele é elevado, né? E um jardim de chuva, que é muito falado hoje, ele basicamente recebe essa água, então ele está abaixo do nível da rua, porque ele vai receber essa água e infiltrar, e obviamente daí tem uma parte técnica que vai, quanto de água, mas só da gente pensar dessa inversão lógica, da gente técnico, arquiteto, paisagista, de como você pode de fato falar para a água, opa, aqui você pode infiltrar, então o que não infiltrar ali, ela vai seguir. E daí a gente amarra isso com a educação das próprias crianças. O que é viver numa cidade que você nem vê o que é um rio e como é um rio? Para um avô que nadava no rio Tietê. A criança de hoje, o que é o rio Tietê para uma criança de hoje? Então, assim, o que é a chuva? Com certeza ela não pega a bicicletinha dela e vai dar uma volta na cidade. Os pais vão ficar apavorados. Eu, que sou mãe hoje, não deixaria. Né? No máximo, eu iria junto.
Mas, então, assim, essa perspectiva tem que mudar e isso depende muito de uma lógica e a gente entender que pode, em diversas escalas, a gente consegue atuar. Não tem que esperar o federal ou o municipal tomar uma ação, mas, assim, a gente pode começar a pedir. Eu acho muito legal porque eu tenho um cliente que veio pedir, falar, eu consigo fazer isso dentro da minha casa? E daí foi um momento que eu achei muito legal. Poxa, é legal estar num lugar que as pessoas vão para ter ideias para dentro de casa o que eu posso fazer, porque eu já vou ter um jardim. Por que não captar a água da chuva numa casa nova? Você está desperdiçando toda aquela metragem de água de chuva que cai no seu telhado, que você podia reutilizar, porque eu não sei vocês, em Artur Nogueira eu fiquei 3 meses sem água em casa, que eu tinha que tomar banho no clube da cidade, eu e a família. Então, e muitas famílias. E tem pessoa que não tem, não é sócio de clube. O que eles fizeram, né? Foi um caos. Então, pensar que a gente tem essas cisternas dentro de casa e como trazer isso no desenho, que isso já é o seu paisagismo, né? Porque a gente tem muitas funções hoje, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, mas a gente não pensa que num desenho a gente pode ter um desenho que contemple tudo isso. E o paisagismo entra muito nisso. Porque as plantas já precisam de irrigação. Daí você tem o quê? Coletando água da chuva, não, da cidade, da rede e irrigando o jardim. Quando tem a seca, as plantas vão morrer. Então já entram num sistema que planta que é daquele território, né, nativa. E a gente pode ir destrinchando isso em vários. Parece complexo, mas é simples. Que é o básico, é a gente captar a água, reutilizar e infiltrar. E isso, a gente reduz um lote fazendo isso, a gente pensar a quadra inteira, aquela água que ia estar pegando velocidade, descendo e causando todo esse transtorno, né, de alagamento, a gente está reduzindo esse impacto. Então, tem sim, e cada vez mais é o que as soluções baseadas traz, essa descentralização, que a gente pode pensar em atuar em pequenos pontos e numa escala maior muito estratégico, que daí a gente precisa de outras esferas. Mas antes da gente chegar exatamente nas soluções, vamos destrinchar um pouquinho mais os problemas que a gente enfrenta aqui junto com a água. Você citou um que acontece em muitas cidades e que também é fruto da forma como as cidades foram surgindo, vamos dizer assim, que é a falta de água, né, Thaís? Falta de água é um grande tema. E é muita... Obviamente, a gente tem a questão da crise climática que a gente vem passando. Obviamente que isso está intensificando, porque a gente tem muita água e tem muita falta, mas a recuperação de mananciais. Então, tem muito... E tem um projeto aqui perto, eu vou falar de um projeto que eu sei, que eu acho incrível, assim, que é o projeto Jaguatibaia. O que eles fizeram? E eu acho que com muita gente da região aqui deve conhecer. Eles fazem um projeto de replantio de nascentes, de uma APA, e que isso, ele muda todo um sistema. Porque se você pensa, você está fazendo o reflorestamento dessas áreas de mananciais, é o que a gente precisa, o quê? Para ter água. Porque hoje na cidade é isso, a gente até em áreas de mananciais, em alguns lugares, está sendo construído. Então, aquele pedacinho de terra, assim, simplificando um pouco, né, os termos, aquele pedacinho de terra que é onde seria reabastecida, onde está nascendo a água, a gente está ocupando e muitas delas vão secar. Então, tem toda essa problemática. Isso é o trabalho de pensar o território, né? Que área que a gente não poderia ocupar, mas se está ocupada também temos soluções. Eu acho que isso é muito importante falar, porque tem como a gente estar fazendo esses trabalhos em áreas que já são ocupadas, né? Eu estou até procurando aqui, o Jaguatibaia é a Associação de Proteção Ambiental. Eu queria que você me contasse onde é que fica o Jaguatibaia, desculpa, que é uma palavra até difícil para a gente muitas vezes pronunciar, só para a população poder se localizar de onde é que fica esse... Sim, o projeto Jaguatibaia inclusive é um dos parceiros que forneceram mudas para a gente estar lá na exposição da Expoflora, porque eu trago muito nessa problemática de água, a gente tem que pensar muito que uma planta precisa de água. Quando a planta não é daquele local, vai precisar de mais água, possivelmente. Tem algumas que não, que se adaptam muito no território brasileiro e adoram, né? Que até são muitas vezes são invasoras. Mas é a produção dessas mudas. Então, o projeto Jaguatibaia, o que eles fizeram? Eles fizeram uma associação e eles têm um viveiro.
Associação Jaguatibaia. Eles têm o Instagram. Se digitar no Instagram, não sei se dá para colocar link. Jaguatibaia _OSC. Isso. Exato. Então é um projeto muito bonito que eu conheci porque eu tinha demanda de espécies nativas e não é fácil às vezes no mercado, está crescendo muito. Então a gente que é técnico tem que puxar isso porque o mercado vai se adaptando. Mas o projeto deles não é simplesmente ter um viveiro. Então, são pessoas aí da região de Campinas, fica ali na região de Jaguariúna, entre Jaguariúna e Campinas. Daí tem todo um histórico que eles vão saber no site, também tem informação falando muito certinho, mas a história que ia passar a Dom Pedro, e eles conseguiram criar a APA de proteção ambiental nessas áreas de mananciais, e hoje eles fazem um trabalho maravilhoso de replantio e dando essa assistência a moradores de área rural para fazer o replantio. Então, você vê, quem quiser ir visitar o viveiro é super bem-vindo. Eu fui lá, eu achei assim, um trabalho maravilhoso, que tem educação ambiental, e eles estão trabalhando porque é uma associação já que vem de uma luta aí antiga, assim. Então, trazer isso como parceria, trazer toda uma história de pessoas que estão trabalhando muito antes do que eu, assim, né? Eu tenho 10 anos, 10 a 15 que eu estou trabalhando, mas pessoas que lutam por isso e vão mudando esse desenho do território. Pensar se passasse uma via, né, igual a Dom Pedro, num território desse, o que ia ser hoje, né? Que daí ia ter condomínios, tudo. E hoje é uma área de proteção, e eles atuam nesse âmbito, assim, de trabalhar com essa população. Então, as plantas que a gente tem lá, muitas são deles, e a gente conseguir pensar que a gente tem que atuar nessa esfera, mas tem essa esfera do território, e que a gente não vai atuar sozinho. A gente tem que trabalhar, são produtores rurais, qual que é a demanda, e como que a gente faz, quais plantas, e como que a gente vai, para as pessoas poderem produzir, tem que ter uma demanda. É toda uma lógica que a gente vai mudando e que vai tendo necessidades. O Jaguatibaia, inclusive, é o acrônimo dos rios Jaguari e Atibaia, que passa pelas cidades de Jaguariúna e Campinas, e especialmente ali nas áreas de Sousas e Joaquim Egídio, que tem várias nascentes, inclusive, do rio Atibaia, e é por isso, então, esse termo Jaguatibaia, que junta esses dois rios e tem esse projeto super bacana que a Thaís estava contando aqui pra gente. Maravilhoso. Ô, Thaís, e além de enchentes, falta d'água, a gente também tem o problema de saneamento básico e distribuição de água para a população. Inclusive, tem alguns dados, melhor dizendo, de que 99,7% das pessoas que estão nas 20 melhores cidades do país têm acesso... Vamos começar de novo. O acesso à água potável nas 20 melhores cidades é de 99,7%. Só que nas piores cidades, o acesso à água potável é de 79,6%. Ou seja, tem muita gente ainda que não tem acesso à água potável, né, Thaís? Tem chances, como você estava falando, que tem gente que discute se a água vai acabar ou não. Tem chances dessas pessoas terem mais acesso à água potável ou de diminuir a quantidade de acesso à água potável ainda, se não for tomadas as devidas providências, Thaís? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque isso depende realmente de esfera e principalmente política, de fazer o que tem que ser feito, né? Então, eu sinto que muita coisa a problemática é isso, né? De passar para gestão e não ter um planejamento estratégico considerando a mudança climática, porque eu vejo assim muito também e comunicação, porque eu acho que para tudo tem uma solução. Por exemplo, eu vou usar o que eu vivi agora aí esses últimos anos em Artur Nogueira, né? Que a gente ficou sem água e muitas pessoas ficaram sem água. Então, a falta da comunicação muito de entender o que está acontecendo, né? Daí muita gente falava, mas você pode entrar no Facebook. Gente, desculpa, nem todo mundo tem Facebook. Mas você pode... Então, assim, eles criaram lá mecanismos para atuar com isso, mas eu sinto que falta uma questão, assim... tem uma dificuldade muito política na questão, eu fiz isso e quando vem eleição traz muito isso à tona, mas fulano não fez isso, aquele não fez, e começa uma briga que fala assim, gente, tudo bem, tá tudo bem, aconteceu isso lá, mas e a partir de agora?
Vamos juntar os técnicos, a academia, que eu sinto que às vezes também falta ali uma união desses pilares, que a academia tem muito conhecimento, mas a gente tem que trazer, principalmente para a cidade de interior. Eu sinto muita falta disso na cidade de interior, a gente conseguir trazer técnicos, porque, de fato, as prefeituras não têm como pagar esse corpo técnico. É uma grande dificuldade de receita, né? Dá para falar de mil coisas, assim, que... Mas quando acontece isso, eu acho que a comunicação e a estratégia, e isso está sendo muito falado por conta dos extremos que a gente vai começar a viver a partir de agora, que é como agir nessas situações, porque uma comunidade sem água, pensando que você trouxe dados que tem população que nem tem acesso, isso já é um absurdo, né? Eu acho que isso, assim, devia ser zerado já. Então, e também muita gente fala, mas eu furei outro poço. Mas, gente, a gente tem que lembrar que quando a gente fura um poço, um dia ele vai acabar. Então, não é... Né, se a gente não faz essa infiltração. Então, tem todo um sistema que a gente tem que pensar e discutir junto com a população. A população tem que estar sabendo não só do problema, mas as soluções. E isso tem que trazer na questão mesmo pública, mas abrir a comunidade. Não pode ficar, porque, obviamente, não é numa gestão que vai conseguir resolver. É um planejamento estratégico, daí entre os técnicos, né? Então, eu vejo que são problemas que foram trazidos de muitos anos, assim, em muitas cidades, né? E que tem que ter uma visão. E a visão que traz, hoje em dia, essa visão descentralizada, que é solução baseada na natureza, é isso, você vai atuando no território. Não é apenas, aqui eu vou construir esse reservatório, porque se faltou um, tem outro. Então, assim, eu, como profissional, acredito muito na descentralização. Não tão pulverizada, porque eu acho que daí tem a dificuldade de mão de obra, daí entra em outra questão, mas para a solução técnica tem. Agora, eu acho que tem que ter vontade política e estratégia, que não pode ser de uma gestão. A visão em relação à água, como fazer trabalhar mananciais, não pode ser uma coisa de uma gestão jamais. Tem que perpetuar, né? Thaís, a gente sabe que a água ela é fundamental para o ser humano, né? Tanto que a gente citou 3 problemas aqui que afetam profundamente toda a população, que são os alagamentos, que pode destruir o seu patrimônio, a sua casa, pode levar vidas, inclusive. A gente tem a questão da falta de água, que as pessoas não conseguem sobreviver sem água. Tem a questão do saneamento básico, que traz doenças e tudo mais. Como que a gente pode pensar em tudo isso e integrar tudo isso nas cidades para que a gente deixe de ter esses problemas com a água, Thaís? Então, de novo, né, assim, talvez eu bata muito nesse ponto, mas é que quando a gente fala do planejamento de cidade, a gente não pensa, por exemplo, arquiteto urbanista, que é a minha profissão. Eu não penso sozinha, eu sou uma pessoa dentro de um sistema. A gente tem que mudar em várias esferas e tem soluções, por exemplo, captação de água da chuva, né, o que a gente já falou, mas você pode captar, hoje tem um projeto de lei em São Paulo, né, que é o projeto das piscininhas, imagino que é esse o nome, mas a ideia é, em 2 horas, os novos empreendimentos têm que recolher essa água da chuva e depois de 2 horas pode voltar para o sistema. Eu já vou um pouco além, eu acho que assim, é maravilhoso, está começando, e tem muitas cidades que já está atuando na esfera de legislação, porque esses novos empreendimentos não têm por que não ter uma visão diferenciada. Né? A gente vai pensar na casa lá da Dona Maria, que já está construída, para ela fazer uma reforma, separar uma água que não é tão suja da água que vem aí do vaso sanitário, que precisa de um outro tratamento. Agora, se a gente está pensando em legislação, a gente está pensando à frente, também nesses empreendimentos novos, né? Muito área de condomínio. Como que a gente pode atuar? Porque, assim, tem expansão da cidade. Vai ter, tem que talvez a gente repensar isso. Mas está acontecendo. Então, como que a gente pode trazer e redesenhar esse território que já está acontecendo? A legislação entra muito como um agregador, porque é o que vai delimitar ali e traçar diretrizes. Agora, eu acho isso, por exemplo, é uma coisa muito simples da gente mudar. Pensar na captação de água de chuva e reutilização, que seja para irrigação, porque a gente vai estar já não utilizando a água que vem do sistema, que eu acho que eu já falei anteriormente. Isso é uma solução.
A solução, pensando em cidade, uma coisa que a gente pode pensar e que às vezes não passa muito na cabeça quando a gente vai para essa área de drenagem, às vezes é muito técnica, né? E tem muita engenharia, tem tudo, mas eu chamo muito e gosto assim de trazer os amigos arquitetos urbanistas para pensar assim, sim, a gente desenha a casa, mas a gente tem que desenhar a calçada, a gente tem que pensar no espaço público. É uma esfera um pouco mais difícil de trabalhar do que quando alguém te convida para fazer a casa deles, assim. Mas pensar na trajetória de uma criança até a casa dela para a escola, ou o próprio espaço da escola. Tem como a gente fazer obras, né, de drenagem, que é o jardim de chuva. Então, essa água vai descer do telhado, pensando simples, para quem está em casa para entender, né? Porque às vezes parece alguma coisa muito complexa. Mas a água está descendo do telhado de todas as escolas municipais e prédios municipais. E essa água, pegando a história aí do meu filho, que estuda numa escola municipal em Artur Nogueira, essa água vai ali para a rua, né? Está caindo no telhado, vai para a rua e sobrecarregando um sistema público. Se a gente pensa no ambiente da criança, que ela vai crescer e aprender que a água de chuva infiltra no parquinho que ela está brincando, que isso é parte do paisagismo, e que a gente pode ter um excedente de água que não infiltrou e está reutilizando para irrigação na época de seca, ou podemos ir mais além, para irrigação para descarga do vaso sanitário, né, que tem como também fazer isso. E a gente vai trazendo a complexidade disso. Quando é prédio novo, a gente trabalha de um jeito, quando já é existente, traz uma carga aí, talvez diferente do que a gente consegue atuar. Então, assim, só pensar no ambiente de escola, a gente já ganharia muito, repensar esse sistema, mesmo da cidade, porque você não sobrecarrega um sistema. E pensar na questão do loteamento também, que são coisas que estão acontecendo agora. Daí a gente tem a outra etapa, que é pensar em cidade que já está construída, que também tem soluções. Obviamente, a gente vai ali achando em espaço, e aqui dá para ser, já é um parque, a gente vai fazer, na verdade, essa água ser recebida aqui infiltrada. Então, assim, tem que ter vontade política, mas tem que ter também dos profissionais de arquitetura e urbanismo também trazerem esse processo como um processo que não acho que nem é técnico, é um processo social, porque isso muda, e a gente mudando a cabeça das crianças, elas sendo criadas num país, assim, numa cidade que ela entende que a água de chuva não é um problema, mas é uma solução, né, que daí ali vai estar gerando uma outra coisa, que é um espaço de lazer, a gente já mudou aí 20 anos que a gente teria que estar tratando de políticas, né, porque a gente está realmente mudando a cabecinha daquela criança. E isso eu acho que é o que a gente perde muita oportunidade. Porque a gente vem falando muito, que é discutido, e já bateram muito nessa tecla, dos piscinões. Os piscinões é uma coisa legal de falar, porque assim, e hoje eu vejo muita gente criticando. Sim, temos que criticar, mas a gente tem que entender que ele tem uma função também essencial, porque ele recebe aquela água. Mas, em vez de criticar, a gente podia pensar além, que é isso, é como um piscinão que ele só tem essa função. E na nossa cidade hoje, as cidades foram definidas, às vezes, tendo só uma função. E a gente já viu que isso não existe. A gente perde, porque um piscinão também pode ser um parque, que é a mesma coisa que eu estou falando, é infiltrando. Então, ele não é de concreto. Ele tem uma função a mais. Ou, por que as crianças, na época de seca, não jogam bola? E tem muito projeto sendo feito assim. Então, eu fico pensando o desperdício que a gente tem, a gente perde muito. Perde muito em qualidade urbana. Porque a partir do momento que você dá só uma função, a rua é só para caminhar. E a calçada é só para caminhar. Não, a calçada pode ser para muitas coisas. A gente está, se for pensar na calçada, arborização urbana, daí a gente pensa que os passarinhos vão vir ali, a gente vai caminhar, tem um espaço para idoso, a gente já está tirando o idoso de dentro de casa e ele vai estar frequentando, porque eles precisam de espaço mais para sentar. Uma criança precisa de um espaço mais lúdico, que ela vai aprender. Então, quais as plantas que a gente vai estar trazendo nessa... Só da rua dá para a gente destrinchar tudo que a gente poderia estar trazendo. E, às vezes, a gente pensa o quê? A prioridade é, numa rua, o carro, só o carro. Então, é a gente parar de falar não ao piscinão, não à rua só para pensar como que a gente pode trabalhar tudo junto e esse desenho ser cada vez mais complexo no sentido de pensando em todo mundo, porque é onde a gente mais ganha.
né? E aí acaba evitando os problemas futuros, né? Com certeza. Que aparecem, né? E os problemas futuros, assim, eles são trazidos porque a gente tenta solucionar um problema e não tem a visão de outro, como o do piscinão, que pode ser um ponto comunitário maravilhoso, né? Não só um piscinão, mas ele pode ter outras funções. Então, se a gente traz isso para uma lógica de desenho da cidade, eu acho que muda toda a perspectiva. Thaís, você falou de algumas soluções e agora a gente vamos destrinchar essas soluções. Legal, vamos lá. Uma das que você me falou foi do Jardim de Chuva. A Thaís, inclusive, ela estava na Mostra de Paisagismo da Expo Flora 2025 deste ano, em setembro, o final de agosto, né, durante o mês de setembro, ali para a primavera. E agora também no Natal de Olambra, que tem, inclusive, a Mostra de Paisagismos lá no Natal de Olambra. Thaís está com um stand lá no Natal de Olambra, trazendo essa ideia do Jardim de Chuva. Mas o que é um jardim de chuva? A gente planta chuva, Thaís? Sim, eu até vou virar aqui, ó, me deram essa dica da câmera, convidar vocês para a gente bater um papo lá na Expo Flora. Porque lá a gente construiu esse jardim de chuva, né, que foi o que eu te expliquei. Então, assim, a gente está numa mostra e a intenção é a gente popularizar isso. Eu acho que tem aí, não sei quem já conhece, né, Cisterna já, né, tem uns projetos, assim, que eu acho que dá uma alavancada no processo. O que é o jardim de chuva? E por que a gente foi lá para a Expo Flora discutir? Porque como eu vim falando de toda essa problemática, né? Hoje, com a mudança climática, e eu acho que ninguém vai discordar, assim, que está tudo muito... quando a gente tem uma seca, é muita seca, né? Assim, é uma seca mais expandida aí no tempo, que daí tem as queimadas. Quando tem a chuva, ela está muito intensa. É um extremo que a gente está vivendo. Então, a gente pensar ali é um espaço de 12 por 4, né? Então, é um espaço pequeno, menor que um lote. Então, lá a gente mostra esse ciclo da chuva, né? E a gente tem ali o ciclo da chuva mostrando ela caindo, como se fosse do telhado. A gente faz o lançamento de um protótipo que a gente está trabalhando, que é um protótipo que recebe essa água do telhado, e são tubetes de produção de muda de reflorestamento, que também é uma inovação no mercado, que é muito legal, como a gente vai destrinchando e vendo que cada mercado está trazendo coisas novas. Por quê? Quando você vai fazer o plantio, né, quem faz plantio sabe, aqueles tubetes, muitos, né, você fica lá, assim, ou estraga e você tem que comprar de novo. Esse sistema é um tubete que você já coloca num paper pot, que eles chamam, de papel, como se fosse um filtro de café, e você planta a muda ali, no viveiro. E você leva para o plantio só a muda, porque ela fica contida ali, depois esse papel vai se degradar e entra, a raiz vai, né, para o solo. E não causa impacto no solo de poluição, né? Esse não, ele é biodegradável, né? Ele vai se degradar ali. Então, a função dele é, naquele momento que você está fazendo a muda, e isso é muito legal, que eu brinco, assim, do arquiteto urbanista, porque a gente não trabalha sozinha. Você acha que eu sei disso? Não. Né? É um parceiro, é o agrônomo, que eu não trabalho sem agrônomo, engenheiro hidráulico, não trabalho, porque, assim, são várias áreas e a gente condensa isso, porque tem a área social. Então, tem o problema, assim, falar, jardim de chuva. Vou explicar primeiro o conceito do jardim de chuva, que é mais fácil, que é o que eu já falei aqui, que é o seguinte, a gente tem o jardim de chuva, a rua aqui abaixo, e os jardins na cidade mais elevados. O jardim de chuva a gente rebaixa, então, quando vem a água da chuva, a gente vai poder receber essa água. Muito simplificado, é muito isso, é a água ter um lugar para, né, infiltrar, e o que não infiltrar, obviamente, ou ela vai continuar ali pela rua, infiltrando em outro jardim de chuva, que seria o ideal, ou áreas de parque, que daí isso depende de um planejamento de território. Mas esse que tem um termo técnico, chama canteiro pluvial, que o legal de estar numa exposição, que a gente fala com o público em geral, é que o canteiro pluvial virou uma caixa d'água floreira, que é o que todo mundo chamava, e eu achei genial, porque a gente fica ali de, canteiro pluvial e a diferença de jardim de chuva. A lógica é a mesma, né? A gente vai pegar o canteiro pluvial, a gente faz em áreas que você não vai só ali quebrar o solo e fazer essa infiltração. São áreas aí, você pensar em São Paulo ou de rua, que você tem que construir como se fosse uma canaleta. Então, você constrói como se fosse uma piscina, falando assim, uma piscina, e tem as camadas drenantes. Então, ele é um sistema que você constrói um canteiro. E o que a gente leva ali na Expo Flora, que é uma
que eu acho muito legal é a gente pensar como a gente recebe essa água de chuva em lugares que você pensa assim, nossa, eu moro na Vila Mariana, não tenho como fazer um jardim de chuva na minha casa, ou eu tenho que pedir para a prefeitura para fazer um jardim na frente de casa que depende de todo um planejamento territorial, porque não é assim, né? Eu não acordo um dia e falo, vou fazer um jardim de chuva na frente, na minha calçada. Não pode, né? Se você faz isso, pode levar uma multa, inclusive. Sim, com né? certeza. E tá sendo tratado isso em legislação, né? Mas esse canteiro pluvial é uma ideia de você na sua casa, aqui em Limeira, não tenho como. Então, o que que você pode fazer? A gente usar, que é esse canteiro pluvial caixa d'água floreira, que é maravilhoso, que a gente pode simplesmente acoplar. Você vê muito em casa as pessoas, um tanque azul, muito simples que as pessoas colocam, mas, de novo, o que eu bato muito como arquiteto urbanista é a questão da estética e funcionalidade. Ali você veio resolver o problema, estou captando a minha água de chuva, coloco ali um tanque. Mas daí o que acontece? Meu pai é engenheiro químico, foi da refinaria da Petrobras e trabalhava com tratamento de água. Ele fez isso em casa. Um belo dia chegou minha mãe e falou: eu tô cansada de um monte de tanque. E ele bem feliz com as planilhas, bem de engenheiro. Olha aqui, a gente pode até vender água, que tem até em legislação que isso vai poder acontecer um dia. Você captar essa água e poder vender. Seria incrível. Talvez em alguma cidade aí vocês falem pra gente, já tenha. Também não acompanho todo o projeto de lei. Mas a gente pensar que isso chega na casa das pessoas, eu falo, estou comprando uma floreira. Sim, está comprando, mas é um reservatório embaixo que você já reduz um problema que pode ser causado, um problema ambiental, e é uma infraestrutura urbana. Então, é muito genial hoje como que a gente vai trabalhando para pensar com essas várias cabeças em alguma coisa que chega muito simples para as pessoas e que pode atuar numa ocupação, por exemplo, que a gente não tem muita área para trabalhar uma questão. Então, como que a gente vai trabalhando? Hoje tem muita tecnologia, não tem por que a gente não fazer. Então, tem esse conceito do jardim de chuva, que é muito simples, é a gente pensar em rebaixar um canteiro, pronto. E daí a gente ir trabalhando de acordo, obviamente, com a região. Se a gente coloca uma caixa e se deixar ela aberta, a gente tem um outro problema que é a dengue, né? Então precisa se tomar muito cuidado nessa captação de água de chuva, isso. né? Até para a gente já trazer esse alerta, porque a dengue ela existe também e os mosquitos depositam ovos em água, Sim, né? não, gente, não façam isso em casa só coletando dessa forma. Até tem muita gente que produz, né, plantas aquáticas, por exemplo, né, que pegam piscina e fazem em casa, mas é isso, tem todo um controle de água, né, que é o cloro, adicionam ali coisas, porque a água não pode ficar parada, né? Assim, ali até na exposição a gente tem telinha, a gente cobre tudo, porque tem que garantir que aquela água não vai ficar parada e não vai ter um surto de dengue. Então, né, a gente tem que pensar isso de novo, todas as esferas. A gente não atua sozinho. Ô, Thaís, e o jardim de chuva, é só deixar a terra? Ou precisa de outras, como você falou, que tem que ter outras camadas? Que outras camadas são essas para a gente poder conseguir drenar essa água? Então, tem muito, daí entra numa parte um pouco técnica, que é muito simples, mas tem um teste de infiltração do solo. O que acontece? Que também dá para fazer em casa esse experimento, mas tem profissionais que fazem isso, é uma norma que tem. Então, você faz o teste para saber quanto tempo, quando o solo já está saturado. Saturado é quando tem aquela chuva grande e o solo já infiltrou um tanto de água. Pensar numa esponja, né? Tem até o termo, né? Que hoje a gente está falando muito, que é da cidade esponja, que é muito isso, você pensar, aquela água infiltrou aqui naquela esponja e não parou de chover, aquela esponja vai estar cheia. O que você faria se você vai limpar a tampa da mesa, né? Você vai torcer, né, ela, mas quando você tem ali um jardim, você não vai fazer isso. Então, o que a gente faz? Tem esse teste para saber como que aquele solo se comporta. E daí, geralmente, por exemplo, muito jardim de chuva é só escarificar o solo, que é quebrar o solo. Você vem quebrando ele porque quando a gente faz o teste de infiltração, ele já infiltra bem. A gente tem, assim, muitas regiões, ele infiltra bem. E dependendo, obviamente, da área que você tem. Tudo isso é um jogo, né? É um jogo assim, eu não tenho muita área. Então, o que eu vou fazer? Se eu não tenho muita área e eu preciso daquele tanto de água entrar aqui, então eu vou construir para baixo, como se fosse uma piscina de brita, areia,
daí tem a terra, né, para plantio em cima. Então, lá embaixo você vai construindo essa camada que nada mais é do que um filtro. Então, você pode ter aquilo aberto, vamos pensar sem o tampo lá da piscina, né, onde você pisa na piscina, pode ser aberto que vai infiltrar no solo, ou você pode ter um extravasor, que é uma tubulação que vai levar isso para o sistema já da cidade. Então, isso entra em engenharia, que eu diria, isso é o mais complexo, que não é complexo, para quem trabalha na área não é. É ali está trabalhando, atuando com engenheiro, que a gente vai fazer esse teste e vai definir essas camadas. E vamos supor, o que eu vejo também não é um grande problema, vamos supor que saturou aquilo e o jardim de chuva deu muito errado. Né? Eu acho legal pensar nisso, porque assim, deu muito errado, mas é um jardim. Só vai acontecer o quê? A gente pensando estrategicamente, não vai infiltrar do jeito que estaria infiltrando. Mas não é um problemão de quando a gente tem tudo canalizado e alaga. Porque, assim, onde não foi feita manutenção, em sistemas que você não vê, né? Onde não foi feito, até você descobrir isso, e daí já está alagado. Então, o problema é muito maior, né? E se a gente pensa nessas soluções, é isso, deu errado? Não, eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Em São Paulo, muito jardim de chuva, mas quando eu ando em São Paulo, eu vejo alguns problemas que a chuva não está indo para o jardim de chuva. Então, assim, mas a gente tem que ir fazendo, tem que ir percebendo e tem que ir melhorando. Também não adianta, né, assim, crucificar alguma coisa que está sendo feita. A gente, tecnicamente, tem que pensar, por exemplo, tem que ter manutenção desses sistemas, que é mais jardineiro, né? E a comunidade abraçar isso, entender que a rua também é sua. Então, tem um processo que não é só técnico. A gente tem que entender se aquilo ali vai ser bem-vindo ali também. Porque se a comunidade... Eu aprendi muito isso com engajamento popular. Popular não, mas engajamento em projeto. Quando você faz público, tem que ter uma consulta. Porque eu, técnica, acho que ali tem que ter jardim de chuva dessa forma. Talvez naquela comunidade não é esse sistema, mas um outro, que tem muitos, né? A gente pode pensar... Então, assim, tem que ter uma consulta, não consulta popular, mas a gente tem que ir como técnico pensando se essa solução é adequada para aquele lugar e engajar, porque não adianta nada, a gente não tem engajamento para ninguém entender o que está acontecendo. Falar, agora tem um monte de mato, e porque acontece isso, né? Agora tem um monte de mato ali, não sei o que, não é mato, é um jardim de chuva que está fazendo esse trabalho. Então, assim, é mato por quê? Então, vamos trazer tal espécie. Isso, assim, tem que entrar numa negociação, porque todo mundo tem que ser bem-vindo. Esse é o meu pensamento. Além desse jardim de chuva que é muito legal, que outra ideia seria bacana e que nós, população leiga, poderia também ajudar a colocar em prática, Thaís? Quando você pergunta, você fala da população em casa, você isso, diz? Para a gente poder ajudar. Tem como a população ajudar a lidar com a água nas cidades? Eu acho que a população tem, claro, eu acho que dessas tecnologias que a gente falou, eu principalmente estou trabalhando pensando como que a gente leva para dentro da casa de alguém que pode comprar, mas eu acho que só captar a água da chuva, né? E hoje tem tanque que faz isso já. Você vai dar um Google, vai aparecer vários. Tem uns feios, tem uns bonitos, tem um laranja. Esses dias eu vi, tem uma empresa, nem sei nome, gente. Eu uso mesmo o Google, mas assim, tem aí especificação, é só procurar no mercado, que é a caixa d'água que você pode já irrigar seu jardim. Pensar que isso é uma solução muito simples, né? Que é a água que você vai estar utilizando do sistema. Isso já descarrega, mas assim... Eu acredito que muito trabalhar a conscientização das pessoas entenderem que isso pode ser um parque público, né? A gente não falou aqui do tratamento de esgoto. No Brasil ainda eu acho que a gente vai ver essa mudança, que é o quê? O tratamento, a gente fala em água, a gente fala de tratamento de esgoto. Quando a gente fala de água de chuva, muito na água de chuva nas cidades aqui no Brasil, elas vêm com esgoto. Não dá para pensar que não, em muitas regiões vem com esgoto, né? Não há, nem toda cidade tem aí toda a infraestrutura conectada, infelizmente. Então, a gente pensar isso como um recurso, né? Como que a gente trabalha isso no território, porque assim, o esgoto é um recurso muito rico, né? A gente trabalhar isso para a produção, e tem o tratamento com plantas faz isso, a produção de peixe, produção de frutíferas,
tem como fazer sistemas integrados, mas daí eu acho que é um outro nível, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, como fazem em casa, falando de tratamento de esgoto, a bacia de evapotranspiração, que muita gente, principalmente em área rural, sabe, que é um sistema que você joga seu esgoto para uma caixa que você constrói e tem a produção de banana em cima. Isso é realmente utilizado, eu não estou falando de uma inovação. E muita gente sabe disso. Tem órgãos aí que já disponibilizam como você construir em casa, cisterna. Então, assim, no Brasil a gente está falando muito disso. Essa visão estratégica, eu acho que depende, o que eu ia trazer, na verdade, de quem mora em casa, eu acho que tem essas soluções que a gente pode ir trazendo, esse olhar, mas eu pego muito, assim, da gente ter o conhecimento e saber cobrar e levar para a política também. Porque não adianta a gente pensar em água, a gente está pensando em território. Ali, falei de Arthur Nogueira. Acabou Arthur Nogueira? O problema é de Arthur Nogueira, que está assim... Não, gente, a gente pensa em pegar água de outro lugar que às vezes não é da cidade que está em falta, porque a água não é de uma cidade, a água é um território todo que a gente tem que pensar. Então, a gente não pode pensar só o município, por exemplo, tem que ter uma coisa integrada. Então, eu acho que essa questão de levar também, assim, a população cobrar e ter um entendimento, eu sei que é um pouco utópico, parece, mas eu acho que não precisa ser tanto. Então, se a gente traz essa discussão, né, BH, por exemplo, está fazendo um trabalho maravilhoso de trazer isso como infraestrutura urbana no plano diretor. Né? Acabei de voltar de Curitiba com uma das vereadoras que foi eleita lá, arquiteta urbanista muito nova, mais nova do que eu aí, assim, está trazendo essa temática e aprovando um projeto de lei para Jardim de Chuva. Legal. É muito legal. Então, assim, vamos ficar aqui discutindo sozinhos? Não. Nós, arquitetos urbanistas, eu achei incrível o trabalho dela, porque é levando isso e podendo discutir de plano diretor com essa visão, e a nossa profissão tem esse poder de chegar nas pessoas. E essas pessoas entenderem e cobrarem. Então, assim, lá na Expo Flora eu brinco muito, falo, vamos lançar aí uma Jardim de Chuva já, e já tem, descobri que já tem Jardim de Chuva já. Então, assim, como a gente trazer o conhecimento para a população em geral e pedir todo mundo quer. Então, assim, daí movimenta nós, técnicos, para assim, todo mundo quer, mas calma aí, aqui estratégico ou não. Mas, assim, essa mobilização social, eu acho que é ideal, assim, pensar, eu quero na frente da minha casa eu moro lá no topo do morro, é quem mais deveria pensar. Porque se a gente reduz lá, infiltra lá, já não chega água lá embaixo, ela já está infiltrando. Então, eu acho que tem essa questão da gente pensar assim, um paisagismo pode ser um paisagismo que infiltra. Não necessariamente é só um paisagismo que vai demandar mais água. Então, eu já começo por aí, assim, dentro de casa são essas coisas, assim, e quando você for fazer uma casa nova, daí tem outras possibilidades, que você, ao longo do tempo, na verdade, uma decisão muito... você está perdendo recursos se você não fizer algumas coisas, né? Igual a placa solar hoje. Né? Quanto que você vai economizar? Daí já entra nessa escala, mas daí são para casas vão ser construídas, mas que está sendo muita casa construída. Então, a gente perde muito potencial de agir agora por soluções técnicas. Então, eu acho que o conhecimento de saber que existe, né, e saber que isso é um instrumento, assim, social ali, de como desenhar a própria rua a calçada, para a gente andar na calçada. Não sei aqui, em Arthur Nogueira a gente anda na rua. Aqui também, aqui em Limeira também, em Campinas também. Né, que não tem esse espaço. Então, a gente já leva para uma discussão de o que é a nossa calçada. É uma parte muito importante da nossa questão social. E muitas das calçadas, inclusive, Thaís, elas são curtas. E aí você acaba tendo que necessariamente ir para a rua, porque a calçada não foi pensada. Sim. A gente percebe alguns bairros, aqui em Limeira a gente consegue ver muito isso, tipo no Boa Vista, Vila Cláudia, que você percebe que a porta de casa, a janela de casa, dá para calçada, não tem um quintal, né? Não tem um recuo até chegar na casa. E a calçada ainda é estreita. Tudo isso a gente sabe que é fruto de uma história. Sim. Mas que precisa ser pensado agora. Como a gente fez, né? A cidade. E é muito lindo pensar isso como se não fosse um problema. Eu não sei, eu gosto muito de ver assim, qual é o potencial, porque problema a gente sabe e a gente tem soluções.
né? Tem muitas cidades históricas que você anda e tem aquela casinha que nem tinha o recuo. Porque isso é aquela pergunta que você fez lá no começo, como foi feita a cidade? Foi, mas a gente não tinha problemática e nem o conhecimento que a gente tem hoje. Então não dá para ficar culpando as cidades, não tem como. A partir de agora, é isso. A calçada é curta. Será que a gente reduz, talvez ali onde para o carro, nessa situação, o carro não vai parar aqui, vai passar só do outro lado da rua? E assim, mas é isso de novo, daí você tem que consultar a população, puxa ali, puxa aqui, técnico, e a gente chegar no consenso. Eu acho que o que não dá para ter mais é essa divisão que a gente chegou no Brasil, política, e levar isso para todo o âmbito. Ah, eu sou a favor disso, eu não. Gente, porque a vida não é assim, né? A gente é uma combinação de muitas coisas, e a cidade é feita da combinação de muito tipo de gente. Então, a gente tem que pensar no bem comum. Então, assim, andar na calçada e ter espaço para pedestre, idoso, quando tem mobilidade reduzida, tem que pensar na drenagem, arborização, tudo, né? Tem lugares que vai ser, impossível. Impossível não é da gente dar uma melhorada, assim, falar isso é o que conseguimos fazer aqui, não é. Então, e a árvore, inclusive, entra muito nisso. Quando a gente fala de jardim de chuva, essa experiência, só trazendo assim, essa experiência na Austrália, que a Austrália teve uma seca de 15 anos atrás, desculpa, uma seca que ficou de fato sem água, e não é um país que tem água igual a gente tem, né, pensando que a gente tem disponibilidade hídrica, né? Lá não tinha, então mudou muito da legislação, mas hoje chega uma discussão, porque foi, né, feito jardim de chuva, e hoje chega uma discussão, por exemplo, que é o que a gente tem muito que chegar, e árvore no jardim de chuva, tecnicamente, complica um pouco, porque você rebaixa, se tiver que refazer aquele filtro que eu falei, que faz lá embaixo, de brita, tudo, você tem uma árvore crescida. E aí, o que faz? Então, a solução deles para o centro de Melbourne, que é como se fosse aí, vamos pensar, centro de São Paulo ou Campinas, é assim, é melhor ter essa problemática da raiz ali, que a gente vai ter que cortar, do que não ter árvore na cidade, porque a gente não tem espaço. Agora, se é um lugar que tem mais espaço para árvore, talvez. Então, é tudo negociação e tudo de colocar em prática e ver a problemática e, junto com a comunidade técnicos, a gente resolver qual que é o nosso caminho. Então, assim, não dá para aceitar falar, temos tanto jardim de chuva, mas calma, vamos fazer um estudo, como que a gente pode melhorar, sempre pensar como podemos melhorar e utilizar academia, né? Eu acho que amarrar tudo isso, porque tem muito técnico muito bom no Brasil, assim, então a gente tem que aproveitar isso, né? O brasileiro tem muita capacidade de fazer o nosso sistema, né? Assim, como que funciona aqui e desenvolver isso, é muito legal. E pensar nisso é pensar no futuro, é pensar nas populações que vêm daqui para frente, né, Thaís? Com certeza. Por isso que eu acho que para já, assim, se a gente colocasse metas, as escolas terem sistemas, né, pensando nessa sustentabilidade, até de materiais, tudo, se a gente capacita ali, e as crianças crescem num ambiente assim, e daí trazendo outras, né, não só de água, mas que a gente amarra esse desenho de parquinho naturalizado que está sendo discutido, porque essa primeira infância, se a gente mostrar para eles que tem uma outra possibilidade, a gente não precisa nem estar aqui conversando daqui a alguns anos, porque já vai ser o básico, a chuva não vai causar isso, mas é utópico? Mas e volta a mesma coisa da educação. Então, assim, a gente não pode, eu acho que a gente não trazer esses sistemas na nossa casa ou no nosso território ali, que seja uma cidade pequena, a gente perde potencial mesmo para a cidade, tanto de se relacionar como comunidade e de ensinar como viver alguma coisa que a gente não vai ter tanto essa problemática que está. E a gente não tem muito para onde correr, né? Porque assim, a gente já estava com esse problema, com mudança climática, o extremo que a gente está vivendo, tem que fazer para já. Então, eu acho que todo mundo pode atuar dentro da sua esfera. Perfeito. Thaís, chegamos ao final do nosso programa. Foi um bate-papo delicioso, com discussões muito complexas, que a gente dá uma luz diferente para esses problemas que a gente enfrenta todo dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e trazido tantas informações aqui para a gente, viu? Imagina, é um prazer. Espero que vocês que estão aí em casa também tragam esses questionamentos,
Porque a gente precisa, de fato, pensar juntos e atuar junto. Não é um ou outro, né? A gente técnico tem uma responsabilidade, mas estar aí a população entendendo também o que tem que ser feito e podendo atuar. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Fica o convite, então, se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Thaís, ela está com um stand lá no Natal na Expo Flora. Eu esqueci o nome agora, Natal. Lá no recinto da Expo Flora está com um evento de Natal lindo, maravilhoso, com muita decoração natalina. Vale a pena você conhecer. Aproveita, dá uma passada lá no stand da Thaís e bate um papo bem legal com ela, que ela vai estar lá à disposição. Ou vai lá, conhece o espaço, pega as informações, dá para você levar umas ideias para sua casa. Não conseguiu ir até o recinto da Expo Flora em Olambra, Thaís, onde é que a gente pode te encontrar? Tem rede social, tem Instagram? Tem a rede social, paisagismo.moringa. Então, pode entrar em contato direto comigo. Eu sou uma pessoa também muito acessível. E é isso. A gente pode bater um papo da forma que for. Vou estar sempre aberta aí para discutir e pensar junto. Maravilha. Obrigada mais uma vez. Para você que ficou com a gente até o final, meu muito obrigada. A gente volta semana que vem com mais informação, mais histórias e conhecimento aqui para você. Até lá.